E a gente fica aqui a aula toda acompanhando, a gente fecha a câmera só para ficar a sua imagem, mas qualquer questão é só falar, a gente acompanha o tempo todo, né? Se tiver alguma questão. Mas que bom que deu certo a sua aula aqui conosco novamente. Não, eu fico feliz. Nesse formato. Então, Cristiane, a gente vai até às 10? a gente vai até às Normalmente? 10. A gente vai até às 10. E o pessoal, a gente libera para pergunta, para eles poderem interagir? Posso fazer isso? Como é que Pode, vocês pode. gostam? Ah, tá Pode. legal. Assim, eu até estava, a hora que você entrou, estava falando com eles, que às vezes eles ficam um pouco intimidados com a gravação, ou não tem pergunta, porque às vezes a aula é não tem pergunta, entendeu tudo, o professor é tão claro, mas fiquem à vontade, abram o microfone no fim, até para fazer algum comentário, porque os alunos elogiam muito no chat aqui, mas o professor convidado não consegue ver o chat, a gente até passa esses elogios para os professores terem um retorno, né? Agora que a gente não consegue ver a imagem dos alunos, mas é sempre boa essa interação com os alunos no final, né? Bom, Maravilha. eu vou passar. O professor Jorge Zabud, ele é doutor em Direito pela PUC São Paulo e ele é professor da PUC e da FADISP também. Ele é um especialista nessa matéria, tem várias obras sobre o tema e é uma honra recebê-lo novamente na escola da PGE. Eu passo a palavra então para o professor Jorge e a questão das perguntas, como achar melhor no fim, mas pode abrir, os alunos estão acompanhando também todos aqui. Muito obrigada, professora. Maravilha. Então, agora sim, bom dia oficial. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Patrícia. É um prazer voltar aqui à escola da PGE. Obrigado pela compreensão, pelo carinho com as dificuldades que eu tive com a agenda. Então, eu preparei aqui uma aula. Um dos temas que eu mais gosto é hermenêutica, lato sensu, e, consequentemente, hermenêutica constitucional, que é a área que eu fatalmente mais pesquiso. E eu não sei exatamente, cada lugar, os alunos têm uma predileção por um determinado tema, né? Praticamente todos os meus livros têm um pouco de hermenêutica. A minha tese de livre docência, né, que eu publiquei recentemente, também tem hermenêutica lá. Tem uma pós-hermenêutica também, muito falada hoje no modelo alemão. O que eu busquei trazer aqui para vocês? Eu vou explicar alguns conceitos e alguns outros eu vou mencioná-los e, eventualmente, se vocês gostarem, a gente pode, na hora dos debates, aprofundar para eu entender mais ou menos que área que vocês querem mais a minha explicação. Quando a gente fala de hermenêutica, você tem duas formas, simplificando muito, é claro, de enxergar a hermenêutica. Alguns, dependendo de uma matriz filosófica, se a gente pegar uma matriz filosófica de um grande livro, como era o do Carlos Maximiliano, seria uma visão de uma hermenêutica que a gente chama de pré-giro linguístico. Eu trabalho a hermenêutica pós-giro linguístico. Ou seja, eu trabalho com a hermenêutica como condição de possibilidade de pensamento, não só como uma ferramenta interpretativa, né? Por quê? Se eu puder rapidinho explicar algum aspecto em relação a isso, quando a gente fala do âmbito filosófico pré-giro linguístico, é um período em que, basicamente, a estrutura de conhecimento estava pautada no sujeito, método, objeto. E aí, a depender da vertente, né, se você era mais, por exemplo, numa linha descartiana, você entende que o conhecimento estaria no sujeito, ou seja, a essencialidade das coisas seria um conhecimento produzido na mente do sujeito. Então, quando eu olho uma cadeira, né, a minha mente, né, reconheceria uma essência dessa cadeira e, utilizando esse método, né, os métodos que a gente conhece, indutivo, dedutivo, lógico, sistemático, eu chegaria a entender a funcionalidade daquela cadeira. Ainda nesse esquema pré-linguístico sujeito-objeto, há alguns autores que privilegiam não o sujeito, mas o objeto, ou seja, eles entenderiam que o objeto tem uma essência, ou seja, a cadeira teria uma cadeirice, e essa cadeirice, ela seria aprendida pelo nosso sujeito cognoscente via métodos. Então, a gente entenderia que aquilo é uma cadeira porque o objeto teria imanente a ele aquele conhecimento.
Então, ora, alguns autores privilegiavam mais a subjetividade do intérprete, ora, alguns autores privilegiavam mais a objetividade do objeto interpretado. O que acontece no gerontológico linguístico, feito principalmente, né, na filosofia alemã, depois se espraia, né, com origem pós-romantismo alemão, com Schleiermacher, mas principalmente com Heidegger. Heidegger quebra essa relação de conhecimento sujeito, método, objeto, em que o método é como se fosse quem é do interior vai entender a metáfora que eu vou usar, é como se fosse um mata-burro, né, entre o acesso ao conhecimento e o sujeito que faz esse conhecimento. Então, Heidegger ele vai dizer assim, na verdade, o conhecimento não se dá entre sujeito e objeto. O conhecimento se dá entre sujeito e sujeito. Por quê? Porque a cadeirice não está nem no sujeito como docente, nem no objeto. Eu entendo que uma cadeira é uma cadeira porque eu estou mergulhado numa linguagem compartilhada de sentidos. Então, na verdade, a linguagem, ela não é uma ferramenta, a hermenêutica da linguagem não é uma ferramenta para entender um objeto pura e simplesmente. Porque o que é uma ferramenta é um celular, eu posso usá-lo e colocá-lo aqui de lado. Um garfo, né? Gadamer vai dizer isso. Não do celular, né? Gadamer vai falar do garfo. A linguagem é algo que eu não consigo abrir mão. Se eu virar minha cadeira, virar de costas para vocês, falando assim, vou eliminar qualquer linguagem que nós estamos tendo aqui, mesmo essa virar de costas para vocês, eu estou me comunicando que eu não quero me comunicar. A linguagem é inescapável. Desde que a gente nasce, a gente está imerso no mundo linguístico. Por isso, Heidegger vai dizer que a linguagem é constituidora de mundo, é constituidora de saber, é elemento estruturante do mundo. Por isso, Wittgenstein, pouco depois, vai dizer que a linguagem tem a dimensão sempre pública. Aqui não é o público versus privado, né, do direito. Dimensão pública porque não há linguagem que não seja um compartilhamento de sentidos. Né? Por isso, quanto mais linguagem eu tenho, mais acesso ao mundo eu tenho. Ou seja, a linguagem é o elemento construidor do meu mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não há produção de conhecimento que não perpasse um padrão hermenêutico. Então, a hermenêutica, e eu não queria cansá-los com essa parte muito filosófica, eu tentei ser o mais enxuto possível. A hermenêutica, ela não é ferramenta de interpretação. A hermenêutica é paradigma constituidor de mundo e de pensamento. Quem gosta dessa parte, se quiser depois, nas perguntas, eu posso voltar e dar uma explicação devida. Eu simplifiquei muito, né, com todos os riscos que a simplificação traz, para eu poder expor só essa pequena introdução. E aí, o que acontece? A depender de como o conhecimento do direito em relação à filosofia, ele é um conhecimento de cariz, com todos os riscos que essa palavra pode trazer, ôntico, não ontológico. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que o pensamento e as estruturas de pensamento filosóficas precedem as estruturas que nós fazemos da teoria do direito. Então, definir qual que é o modelo de pensamento jurídico que você tem, ele necessariamente é um reflexo de um pensamento filosófico que você tenha, ou de uma matriz filosófica que você adote. Se você disser assim, mas professor, eu não sei nada de filosofia. Eu falo, bom, então você não pode produzir teoria do direito. Mas professor, eu não sei nada de filosofia e eu atuo no direito. Não tem problema. Mas você, sem ter nenhum conhecimento de filosofia, ao atuar no direito, provavelmente você não consegue identificar qual que é o padrão jurídico que você adota. Você vai ter dificuldade de dizer se você é um positivista, se você é um positivista exegético, contemporâneo, inclusivista, exclusivista, enfim. O que eu adoto aqui? Desculpem pela tosse, tá? Eu vou explicar para vocês a hermenêutica no padrão que eu trabalho, que é um padrão de um pós-positivismo criado por um grande teórico alemão chamado Friedrich Miller. A expressão que o Miller cunha, que historicamente foi traduzida como pós-positivismo, que não é necessariamente o pós-positivismo que alguns autores neoconstitucionalistas utilizam, ou o próprio ministro Barroso nos textos dele,
Pós-positivismo que eu vou mencionar aqui é uma ideia de narpositivismo, que seria uma ideia de além-positivismo. E aqui, acho que é importante para a gente estabelecer algumas etapas, assim. Antes de Kelsen e de Hart, a grosso modo, eu tinha o que a gente chama de positivismo primitivo, ou alguns autores chamam de positivismo exegético. Depois de Kelsen e Hart, que são autores fundamentais para a compreensão da hermenêutica jurídica, e depois, principalmente, da hermenêutica constitucional em Kelsen e Hart, eles criam, vamos dizer assim, o padrão de positivismo mais sofisticado. Kelsen e Hart, eles instituem o que a gente chama de positivismo normativo. Tá? Depois, se der tempo, a gente pode voltar a explicar Kelsen, Hart, enfim. Hart, quando escreve a sua teoria do direito, ela passa a ser rebatida por um autor esse que já se intitula Além Positivismo, um pós-positivista, no contexto americano. Quem é esse autor? Esse autor é Dworkin. Dworkin escreve um texto, né, o direito como modelo de regras e princípios, criticando a teoria de Hart. E aí, ao apresentar essa crítica ao positivismo de Hart, o próprio Hart, depois dos seus discípulos, para fazerem a crítica a Dworkin, eles se dividem. Eles discordam de como criticar Dworkin. E aí é o que nasceria hoje o chamado positivismo contemporâneo. O positivismo contemporâneo no modelo americano se inaugura a partir desse debate Hart e Dworkin. E como que esse positivismo contemporâneo se divide? Ele se divide em dois grandes grupos, com suas particularidades. Ele se divide entre os inclusivistas e os exclusivistas, a depender de como esse positivismo trabalha a relação de direito e moral. E aí, no modelo americano, você tem os além-positivistas, como Dworkin, pós-positivistas, e no modelo alemão, Friedrich Miller apresenta uma crítica a Kelsen, ao positivismo de Kelsen, e o Miller diz, eu faço um além-positivismo de Kelsen. Eu busco apresentar a teoria estruturante do direito para trabalhar aspectos em que a teoria de Kelsen é falha. E onde, na visão de Miller, Kelsen falha? Kelsen é genial na estruturação do sistema, na sua lógica interna, na fundamentação desse modelo escalonado, mas Kelsen trabalha com fatalismo decisório. Ele vai dizer, olha, a decisão, em última instância, ela é política. Miller vai dizer, a decisão tem que ser jurídica, ou seja, eu tenho que ter uma hermenêutica judicial que me assegure uma decisão judicial descontaminada de um viés político. Enfim. Então, e isso vai rompendo, e aí você começa a ter um debate entre positivistas e teses além positivistas, pós-positivistas. Essas teses pós-positivistas têm matriz em Dworkin, tem matriz em Miller, tem matriz na segunda versão de McCormick, tem matriz lumaniana em Teubner, Fest, Ladeur, tem vários autores que vão se auto-intitular não positivistas na acepção de um positivismo inclusivista, exclusivista ou normativo, e vão trazer um fundamento para além disso. A Cristiane foi muito gentil em mostrar o meu livro. Essa evolução todas essas escolas, eu gasto umas 600 páginas nesse... 600 não, mas... Não, 600. Uns 500 e poucas páginas no processo constitucional brasileiro. Esse mês sai a 5ª edição. E eu atualizei, inclusive, essa parte mais teórica, né, tentando explicar isso para vocês. Então, primeira coisa, eu vou aqui tentar demonstrar para vocês quais são essas 5 características fundamentais do ponto de vista hermenêutico para se trabalhar uma perspectiva pós-positivista. Mas a primeira coisa, antes de falar de cada uma delas, de uma dessas 5 características, é quando a gente fala de pós-positivismo não é antipositivismo. Não confundam pós-positivismo com uma escola do direito livre ou um justnaturalismo, muito pelo contrário. O pós-positivismo trabalha com a ideia de positividade. Trabalha com o direito posto também, mas trabalha além do direito posto outros padrões normativos que não estão claramente no direito posto, mas influenciam o direito o tempo todo.
por exemplo, princípios e historicidade. Então, há algumas características e uma forma de resumi-las bem, quais seriam essas 5, 6 grandes características de uma visão pós-positivista. A primeira, e quem gosta aqui de hermenêutica, quem gosta de teoria do direito, vai perceber que alguma dessas características elas já estão presentes no próprio positivismo, diversos positivismos adotam elas. Agora, a questão é, a reunião delas é o que vai definir essa diferença. Então, a primeira, distinção entre texto e norma. O que eu quero dizer aqui? Nessa visão, a hermenêutica nos ensina o quê? Todo produto decisão é ontologicamente distinto do produto texto. O texto, regulamento, lei, constituição, súmula, decisão vinculante, o texto é um dos elementos fundamentais da produção da norma. Entretanto, o texto não se confunde com a norma decisória, produto enriquecido via interpretação, via hermenêutica. É como se o texto, ele é aquilo que o Miller chama de os dados linguísticos da estruturação dessa norma. Então, o texto é o dado linguístico, mas esse dado linguístico interage com o chamado dado não linguístico. O que é o dado não linguístico? O recorte histórico-social daquilo que vai ser decidido. E aí, essa interação entre programa normativo e o âmbito normativo, ou seja, dados textuais linguísticos e dados não linguísticos, essa interação produz a norma decisória única e irrepetível. Por quê? A norma decisória é a norma que resolve a controvérsia jurídica. Ou seja, ela é o produto da linguagem enriquecido pela subjetividade daquele que julga. Ou seja, um juiz, para nós aqui no direito, ou um caso fictício, nós aqui, professores em sala de aula. Então, a decisão judicial é sempre algo que supera o texto. Mas tem que ser compatível com o produto desse texto. Então, o que a hermenêutica fala? O texto impõe o início e o limite semântico de uma interpretação. Mas o texto sozinho não é a decisão pronta e acabada para ser aplicada. E aí, até porque o âmbito social muda ela completamente. Se eu puder dar um exemplo muito simplório, mas bastante didático, basta a gente perceber o dado linguístico. É proibido o uso de traje de banho. A depender se essa placa está numa praça ou se essa placa está numa praia de nudismo, naturalmente o sentido semântico dela muda completamente. Nada obstante, textualmente ela ser efetivamente a mesma coisa. E óbvio que no direito a gente vai perceber muito mais aspectos complicados em relação a esse entendimento. Então, nesse primeiro aspecto, e veja como isso do ponto de vista processual, né, isso que é um dado, assim, se pensar na teoria do direito, quase ninguém controverte a distinção entre texto e norma. Se você pegar, por exemplo, uma dogmática de uma área que eu atuo, que é o processo civil, você vai perceber que esse primeiro das 5 características que eu queria passar para vocês, essa primeira característica, ela já encontra resistência no próprio direito processual civil brasileiro. Quando a gente diz, por exemplo, que súmulas se aplicam sem interpretação, ou que as súmulas ou um resp repetitivo fatalmente é a decisão, é a norma pronta a ser aplicada para os demais casos. Quando, na verdade, um repetitivo e uma súmula são um dado linguístico adicional na produção da norma do caso concreto. Eles podem ser dados tão ricos para fins da solução que a atividade hermenêutica vai se tornando cada vez mais simples. Por isso, do ponto de vista hermenêutico, súmulas e repetitivos, quando bem feitos, são redutores das etapas hermenêutico-aplicativas, mas ainda assim demandam
alguma interpretação, por mais simples que ela seja. Essa é a primeira característica. Então, sempre guardem que a hermenêutica hoje ela ensina, e aí essa é a grande dificuldade de trabalhar com a hermenêutica, porque a hermenêutica ela diz o sentido de um texto sempre é superado via o processo hermenêutico, ou seja, não há aplicação por um juiz em que esse juiz não enriqueça o produto que ele usa para interpretação. Só que qual que é o drama? Ao mesmo tempo, esse juiz, ao enriquecer o produto da interpretação, o resultado norma decisória dele precisa estar compatível com o produto que originou. Tem que caber no programa normativo. Segunda característica. Interpretação é ato produtivo, ou seja, é sempre um enriquecimento do texto, como eu falei, condicionado pela historicidade. O tempo histórico, o processo civilizatório, é um elemento formador da hermenêutica. Quando, do ponto de vista hermenêutico, se você não aceita a historicidade como uma ferramenta de modificação do seu entendimento, você não está trabalhando mais com hermenêutica, você está trabalhando com dogmas. E dogmas podem ser cabíveis numa religião, mas não podem ser cabíveis numa ciência como é a aplicação do direito. Imagina se a gente hoje quiser interpretar o Antigo Testamento ao pé da letra. A hermenêutica, e aí isso vai fazer sentido para vocês, a hermenêutica sem historicidade não é hermenêutica. Ela é o quê? Ela é fundamentalismo. Pode ser fundamentalismo político, fundamentalismo biológico, fundamentalismo religioso. E aí a gente pode dar vários exemplos. Veja como a cláusula todos são iguais perante a lei existiu em períodos que se admitia a escravidão. Não estou falando que estava certo, mas estou dizendo, é a mesma cláusula. E veja como a história e o processo civilizatório forçou que hoje ninguém aqui, em sua consciência, aceitaria que alguém dissesse, não, a cláusula todos são iguais perante a lei permite escravidão. Mas essa cláusula permitia escravidão. Depois ela permitia distinções entre homens e mulheres. Mulheres não poderiam votar, etc, etc. Não poderiam ocupar determinados cargos. Essa cláusula, Suprema Corte Americana, hein? Essa cláusula, todos são iguais perante a lei, no caso Plessy versus Ferguson, disse, é possível haver discrime entre pessoas brancas e pretas. Basta, ou seja, é admissível a existência, por exemplo, de transporte público em que só pessoas brancas poderiam entrar em determinados vagões. Caso Plessy versus Ferguson. Ou seja, brancos são iguais entre brancos e negros são iguais entre negros, mas brancos e negros não são iguais entre si. Cláusula, todos são iguais perante a lei. Lutas, movimentos sociais, né? Batendo forte nisso, chega, passado algumas décadas depois, o caso Brown versus Board of Education. E os racistas, muito tranquilos, porque o caso Brown, versava sobre se poderia haver escola só para brancos, os racistas, pensando no modelo engessado de hermenêutica, estavam muito tranquilos. Afinal, o caso Plessy era o precedente que cairia como uma luva para a resolução do caso Brown. Mas aí entra o fator historicidade. A Constituição americana era exatamente a mesma. Todos são iguais perante a lei. E aí se deu uma dimensão hermenêutica para essa cláusula, condicionada pelas evoluções de movimentos sociais históricos que foram sendo desenvolvidos nas lutas raciais norte-americanas. Então, a historicidade, ela é elemento condicionante da interpretação judicial. E aí vocês vão falar, mas Jorge, tem quem discorde disso? Nossa, mas tem muita gente que discorda disso ainda. Vou dar um exemplo. O originalismo americano, que no Brasil tem as suas variáveis, mas no Brasil não entra por originalismo. No Brasil a gente trabalha com realismo jurídico, né? Sem saber que está trabalhando com realismo jurídico. Então, o originalismo, ou seja, a ideia de que para interpretar a Constituição ela não é viva, né? O conceito de living constitution, ela é algo morto, ou seja, um grande justice, o Scalia, era um originalista, né? Ou seja, para buscar a interpretação, os limites semânticos da Constituição, eu devo buscar a intenção dos Founding Fathers, né? Isso é originalismo. Isso é tirar a historicidade
tirar a historicidade como elemento estruturante dos sentidos da contemporaneidade. E aí, aquilo que eu falei no início da aula, o giro ontológico-linguístico, é radicalmente contra. É radicalmente contra não por uma opção política, mas porque não há hermenêutica sem a presença histórica. Não há, no final do dia, você mascara, quando você fala que está sendo originalista, você cria uma falsa... Depois eu posso até explicar esse conceito. Mas você cria uma falsa ficção. Por que uma falsa ficção? Porque você, a pretexto de invocar a vontade dos pais fundadores da nação, você, na verdade, está expondo sua ideologia. Você expõe a sua ideologia. E isso é um problema bastante sério. Então, você faz o que na hermenêutica a gente chama de interpretação não autêntica. Porque você usa o subterfúgio do originalismo para fazer isso. Vocês querem ver um outro subterfúgio? Tudo bem que cada vez mais anacrônico, cada vez mais sem sentido, mas ainda muito utilizado aqui no Brasil, e você vai encontrar essa utilização em julgados, livros, etc., mas é uma utilização, com todo o respeito elianesa que eu tenho, para divergir, mas do ponto de vista da filosofia, isso está defasado há mais de um século, que é o seguinte: quem nunca ouviu aqui um argumento de, olha, o sentido da lei é esse, ou da norma é esse, porque essa é a vontade do legislador, ou essa é a vontade da própria lei. Mens legis ou mens legislatores são modelos originalistas na estrutura hermenêutica. São modelos que esquecem o item 1, são modelos que transformam o intérprete não no enriquecedor, no construtor do sentido do texto. Esse intérprete viraria um descobridor do sentido do texto. E aí a hermenêutica, ela é produtora de conhecimento, não reveladora de conhecimento. Então, quando eu falo de mens legis ou mens legislatores, eu volto para a filosofia da consciência. Para aquele padrão em que o objeto lei ou objeto legislador tem um conhecimento que a mente vai acessá-lo e descobri-lo. Quando, na verdade, esse conhecimento, esse ponto de Arquimedes, ele não existe. O que eu faço é a reprodução de um sentido. Interpretar é produzir um conhecimento, é produzir um pensamento. Não é descobrir um pensamento que estava oculto. São coisas bastante diferentes. Então, vale a pena a gente guardar bastante essa informação. Então, primeira característica, distinção de texto e norma, mas uma distinção ontológica. Segunda característica, interpretação como ato produtivo condicionado pela historicidade. Terceira característica, a decisão judicial, ela é sempre interpretativa e não silogística. O que eu quero dizer com isso? De novo está relacionado, vontade da lei, vontade do legislador, mas pensem no seguinte: não há aplicação do direito sem o que a gente chama de médium interpretativo. Mas não porque o direito só é o direito por via da interpretação. Toda comunicação, e o direito é um instrumento de comunicação, né? O que é o direito se não um fenômeno linguístico reproduzido por instituições oficiais do Estado, que interagem com a sociedade? Ou seja, a linguagem, mesmo a não jurídica, se a gente começar aqui a debater o que vocês quiserem, quiserem debater séries ou futebol, pegando assuntos prosaicos, naturalmente eu vou fazer uma interpretação sobre como eu vi o jogo, do que eu acho daquela série. Eu faço produção de linguagem a partir da linguagem. Por isso, linguagem talvez seja uma das estruturas mais complexas que nós temos. Quando eu falo complexa, só para abrindo um parênteses aqui, o que significa algo ser complexo, tá? Quando eu falo complexo, é diferente de complicado.
Sandra Mitchell tem um belíssimo livro que fala sobre complexidade e complicado. Um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu acho chatíssimo quebra-cabeça, mas só para dar esse exemplo. Um quebra-cabeça de 1000 peças. Ninguém vai dizer que é fácil montar um quebra-cabeça de 1000 peças para mim. Mas só tem uma forma de montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Concorda? Ou você monta errado, ou você monta certo de uma determinada maneira. Por isso, o quebra-cabeça, ele é algo complicado, porque por mais trabalhoso, por mais elementos que ele tem uma forma linear de se desenvolver. Quando algo é complexo, como o cérebro e como a linguagem, e como produtos dessa linguagem, como é o direito, o que significa complexidade? Elementos podem interagir de múltiplas formas a produzir múltiplos conhecimentos que tendem ao infinito. Quais são as interpretações possíveis que eu posso encontrar no direito constitucional? Ou eu posso até simplificar essa pergunta para demonstrar o tamanho da complexidade que é a linguagem. Se eu dissesse para vocês, definam os limites do que eu devo compreender por dignidade humana. É um desafio. Não, mas espera aí, a dignidade pode estar relacionada à não coisificação do homem, à não reificação, à igualdade, ao combate ao racismo, à preservação do meio ambiente para gerações futuras, à ideia de democracia constitucional, liberdade de expressão. Porque o direito é isso. O direito, como produto da linguagem, ele tem uma complexidade em que eu não consigo mapear o começo e o fim. Por quê? Porque, de certa forma, ele é um ser vivo nessa complexidade. Nas nossas interações, aqui, a depender da pergunta que algum de vocês me apresentar, eu posso ser confrontado com um ponto que eu nunca pensei dessa aula que eu já dei infinitas vezes, e aí eu vou incorporar nessa minha aula e assim sucessivamente. Então, a decisão, ela é sempre, né, essa é a terceira característica de uma visão pós-positivista, a decisão é sempre interpretativa. Ou seja, ela não é silogística, como a gente aprendeu na graduação, né? Talvez eu seja mais velho que vocês e aprendi assim, né? Eu tenho 37, mas quantas vezes eu não ouvi que, olha, a decisão judicial a gente pega uma premissa maior, essa premissa maior é a lei e a Constituição, fazemos a adequação ao fato e aí o resultado da decisão vem como algo automático. O silogismo, ele é matemático, ele é lógico. Como um desenho didático, a gente até pode utilizá-lo. Entretanto, imaginar que a decisão é assim que ela é produzida, a decisão, na verdade, é uma espiral hermenêutica. Ela não é um produto matemático de um resultado de premissa maior e premissa menor. Por quê? Porque o intérprete enriquece esse texto. Daí que os limites semânticos são uma das grandes, talvez seja um dos grandes desafios de uma hermenêutica jurídica. Dentro dessa espiral, quais são os limites que esse julgador pode ter? E a gente já vai falar disso já já. Então, ao mesmo tempo que esse texto é um limite intransponível da decisão, a decisão é sempre um produto diferente desse texto. Eu não sei, quem gosta de literatura, um dos meus autores favoritos é Borges. E talvez um dos textos mais famosos do Borges seja a Biblioteca de Babel, a chamada metáfora da Biblioteca Infinita. E aí, então, eu acho que ela ajuda a gente a entender essas duas dimensões do que eu falo, dessa dimensão interpretativa. Vamos imaginar, não precisa nem ser uma biblioteca, vamos imaginar uma grande parede com clássicos, né? E nessa parede de clássicos foram postos lá grandes livros da literatura. Então, você tem Machado de Assis, Graciliano Ramos, Faulkner, né? Grandes autores, Shakespeare. Vamos imaginar que, do ponto de vista não interpretativo, se a gente pensar pelo ponto de vista físico, essa biblioteca de clássicos ela é finita. Ela tem um começo, meio e fim. Você pode olhar e falar, olha, tem 1000 livros nessa estante de clássicos. E aí você pode falar que é possível lê-la e você pode ter dito, olha, essa parede de clássicos eu li do primeiro ao último livro.
qual que é a dimensão infinita da linguagem? Ainda que você tenha lido todos os livros clássicos dessa estante, Borges vai dizer, a partir do momento que você a reler, você começar a reler qualquer livro, o produto do conhecimento que você passa a ter é diferente da primeira vez que você leu esse livro. Então, o conhecimento do clássico, né, na visão de Borges, é opressor, por quê? Porque quando você olha uma biblioteca de clássicos, você pode contá-la numericamente e dizer que ela tem começo, meio e fim. Mas enquanto conhecimento, essa biblioteca, ela é opressora porque ela é infinita. Toda vez que você fizer uma nova leitura de um livro que você já leu, você tem um outro conhecimento que é agregado. E veja como isso é difícil, né, para o direito. O direito, apesar de semanticamente menos complexo que o livro clássico, né, a dimensão do que é um devido processo legal, dimensão do que é um contraditório, a dimensão do que se pode extrair de uma importante decisão de tribunais superiores, aquilo que se pode extrair lendo teoria do direito, é uma extração de conhecimento que tende ao infinito. E isso é bastante complicado também. E, quando a hermenêutica é a dimensão constituidora de mundo, há um outro mito que ela desfaz. É um mito que, por alguma razão, é uma nomenclatura que ficou no Brasil. Quando eu olho direito comparado, eu não vejo essa nomenclatura. Em Portugal já houve muito esse debate, mas esse debate foi sepultado por um clássico livro do Castanheira Neves. Qual que é esse mito que ainda tem no Brasil? A gente ainda acredita numa coisa chamada dicotomia, questão de fato, questão de direito. Se o direito é linguagem e a hermenêutica constituidora de mundo, todo fato, quando eu menciono um fato, já é um fato relevante para o direito, senão não estaria trabalhando. Ao mesmo tempo que eu consigo falar de direito, num caso, sem mencionar alguma facticidade que ele busca resolver. O que eu quero dizer? Fato e direito são co-originários. Ou seja, essa expressão ela é anacrônica. Ela está baseada num pensamento filosófico pré-gerolinguístico em que existe o ser e o dever ser, quando, na verdade, ser e dever ser interagem nessa construção hermenêutica. O que existe em qualquer lugar do mundo, e que muitas vezes é isso que se confunde no Brasil, você tem questões que demandam dilação probatória e você tem questões que dispensam de dilação probatória, que é muito diferente de afirmar que existem questões puramente de direito e questões puramente fáticas. Então, quando a gente fala de RESP e RE, os tribunais já deveriam ter se atualizado para dizer, olha, não é que o RESP só cabe em questão de direito. Não chega só uma questão de direito sem um fato que a originou. Ah, professor, mas olha, é ou não abusiva a cláusula de comissão de corretagem? Olha, para chegar se é ou não abusiva a cláusula de comissão de corretagem, naturalmente você tem fatos que levaram a que isso surgisse. O que a gente tem que dizer quando a gente pensa em RESP, RE, eu preciso de uma reanálise fática para compreender a questão jurídica, ou seja, eu preciso revolver a dimensão probatória da lide para definir a questão ou não. É isso que é o limite de uma súmula 7 ou de uma súmula 5, por exemplo. E pode voltar se vocês quiserem falar mais sobre isso. Mas era só isso que eu queria dizer nesse aspecto. Então, quando a gente fala, por exemplo, julgamento antecipado da lide no processo civil, não é que a questão é estritamente de direito, é que a questão é de direito e de fato, mas dispensa dilação probatória. Separar o fato, o puro fato e o puro direito é algo impossível do ponto de vista, sem ser um artificialismo retórico anacrônico. Tá? Então, dito isso, vamos para... E eu quero tentar terminar em 10 minutos para a gente ter bons 30 minutos aí para eu responder todos os questionamentos que vocês queiram trazer. Não fiquem acanhados, não há pergunta simples. Pergunte o que vocês quiserem, que é um prazer. Eu leciono por prazer. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de interagir, então sintam-se à vontade, ou para escrever a pergunta, ou para abrir a câmera e o microfone. A Cristiane vai me ajudar, né, nessa questão. Quarta característica desse conjunto de temas que a gente está tratando. A teoria do direito, nessa visão pós-positivista, ela não tem uma função puramente descritiva, como Kelsen gostaria, por exemplo, como boa parte dos positivistas querem.
A teoria do direito descreve o direito como ele interage, como as instituições decidem. A dimensão descritiva é crucial para a gente entender o direito que a gente tem. Se a descrição, se uma teoria descritiva, eu vou olhar o que o Supremo faz na Constituição, mas se eu só olhar o artigo 102, eu não vou entender o que o Supremo faz. Porque na prática é muito além do 102. Às vezes é muito aquém do 102. Então a teoria do direito como função descritiva é crucial para a gente entender a realidade do fenômeno jurídico. Essas instituições interagem com essa linguagem específica que é o direito. Mas, qual que é a quarta característica aqui que eu faço adesão? Essa função da teoria contemporânea do direito, ela precisa ir para além da descrição. Logo, eu, na linha de Dworkin, na linha de Bernd Ritters, eu trabalho com uma ideia de que a teoria do direito, ela tem também uma função normativa. Ou seja, ela tem uma função de trabalhar a correção do sistema jurídico. Então, é função da teoria do direito não só descrever, mas dizer como os tribunais deveriam estar decidindo. Ou seja, a teoria do direito faz um constrangimento hermenêutico da atuação dos tribunais. Por quê? Porque sem a dimensão normativa, se a teoria do direito não puder prescrever a conduta correta desses tribunais, eu fatalmente caio naquilo que grande parcela do positivismo cai, que é ficar refém de um fatalismo realista. No final do dia, o direito perde uma dimensão de fenômeno e se reduz a uma visão de ser aquilo que os tribunais dizem que ele é. Mas, desde já, faço um disclaimer. Há numerosos positivistas que já superaram essa visão mais obsoleta, tá? Então, por isso que às vezes eu dou essa aula, muita gente já fala, mas professor, mas com essas características, por que o senhor não é um positivista? Eu falo, ó, é uma questão de linguagem, mas eu admiro muito positivismo, então me chamar de positivismo ou positivista não tem problema nenhum. Eu falo pós-positivismo porque eu acho uma acepção mais precisa e é uma homenagem que eu presto a esse grande pensador que é o Friedrich Miller. Ditas as 4 características, vamos para a quinta característica. E essa quinta característica, pessoal, é onde o pós-positivismo vai realmente se separar da maior parte dos positivismos. A quinta característica é a não aceitação da discricionariedade dentro do direito. E aí, me permitam explicar isso um pouco mais. Não há, como eu disse até agora para vocês, não há uma aplicação do direito sem uma atividade interpretativa hermenêutica que a preceda. Agora, qual é o padrão que essa hermenêutica pode ter? Então, vamos lá. Essa hermenêutica, ela tem que ter um padrão condizente com o próprio direito. O que diferencia o direito da política? Você pode dizer assim para mim, Jorge, é impossível diferenciar direito e política. Eu falo, bom, então tudo bem, mas para ser coerente com essa visão, você nunca pode reclamar de nenhuma decisão que o Supremo tenha dado. Porque se o direito não se difere da política, o Supremo pode fazer o que ele quiser. Estou pegando o Supremo não só porque ele é o tribunal mas é porque naquilo que o Supremo decide é onde a judicialização da política ocorre com maior força. Luhmann, na minha visão, é o autor que, com mais precisão, vai diferenciar política do direito. Ele vai dizer, olha, o que diferencia direito e política é o chamado código funcional de diferenciação. São linguagens técnicas que têm um elemento de diferenciação. O direito cuida daquilo que é lícito ou ilícito, condicional ou incondicional. Se o direito começar a cuidar do que é político e não político, ele degenera a sua função e ele está sendo contaminado por um determinado sistema. Então,
A busca do lícito e ilícito é um código de diferenciação do que é o direito. O que Friedrich Miller fez antes de Luhmann nesse aspecto? Miller lê a teoria de Kelsen, e diz assim: a grande teoria pura do direito, essa grande teoria complexa, ela não cuidou de um elemento fundamental, que foi jogado para a política. Ele diz: Kelsen não apresenta uma teoria da decisão, uma teoria de como devemos julgar. E aí a teoria estruturante de Miller, que é uma teoria fantástica, do Work as seu modelo faz isso também. Se a gente pegar a segunda metade do século XX, a gente vai vislumbrar vários autores não mais preocupados. Bernd Ritters é outro exemplo desse autor, não mais preocupados em justificar a lógica da estrutura do sistema, mas preocupados em trabalhar o quê? Em trazer para a decisão judicial as conquistas da teoria do direito. Ou seja, não adianta nada eu teorizar todo o sistema se a decisão judicial eu não tiver uma teoria normativa de como os juízes devem julgar numa democracia. Se no final eu disser que a decisão é política, eu quebro o ciclo virtuoso democrático. Ou seja, o que adianta eu ter uma Constituição com força normativa, uma lei com força normativa democrática decorrente dessa Constituição, se a decisão judicial puder ignorar esses dois fatores? Por isso, uma decisão judicial, nada obstante ela ser o produto de enriquecimento desses fatores lei, Constituição, ela precisa caber dentro desse fator lei e Constituição. Quando que uma decisão judicial numa democracia constitucional, esses autores vão dizer, pode não caber dentro de uma lei, não da Constituição, é claro, quando ela fizer o controle de constitucionalidade dessa lei. E aqui no Brasil, veja como a gente tem uma pouca adesão a isso, na medida em que o Brasil é o país em que leis pegam, leis não pegam. E as leis que não pegam, não deixam de pegar porque houve o controle de constitucionalidade delas. Simplesmente não pegam, porque por alguma razão o judiciário entende que ele pode deseficaciar a lei por julgamento moral. Vou dar exemplo de julgamentos morais para vocês que o judiciário faz o tempo todo. A não aplicação de 10% a 20% de honorários advocatícios. A lei não dá nenhuma brecha, hermeneuticamente falando, para que isso seja feito. O judiciário pratica isso com uma certa frequência. Vou dar outro exemplo para vocês. Decisão do STJ sobre não cabimento de reclamação por violação repetitiva. O 988 é expresso em permitir esse cabimento de reclamação. E o STJ teve até o debate lá da Corte Especial. O STJ chegou a debater e falou, mas peraí, nós estamos então dizendo que o CPC é inconstitucional? O ministro levantou esse debate e o debate acabou logo em seguida. Aliás, eu posso até dar um exemplo um pouquinho mais antigo, mas bastante emblemático, de como esse elemento da discricionariedade acaba operando historicamente dentro da decisão judicial. À luz do código antigo, mas o exemplo é processual antigo, né? Mas continuaria válido perante esse. O código anterior, salvo engano, o artigo 501, permitia a desistência do recurso a qualquer momento. As partes podiam desistir. Por quê? Porque a natureza do recurso, à luz do direito positivo brasileiro, é um ato jurídico unilateral não receptício. Não receptício. Ou seja, independe de homologação, independe da aceitação da parte contrária. Ok. Um RESP repetitivo pautado, as partes fazem um acordo. O acordo é apresentado para o ministro relator diz, não, eu estou com o voto pronto, vocês fizeram um acordo e estão desistindo do recurso? As partes disseram, a lei permite que eu desista do recurso a qualquer momento. Não, mas eu estou com o voto pronto. Bom, tecnicamente ele poderia pegar aquele voto, pensar um outro, desses repetitivos todos, pegar um outro e moldar e garantir a fixação da tese. O que o relator faz ali? Impede as partes de desistirem, argumentando que seria um absurdo eles desistirem quando ele estava com o voto quase pronto. Mas veja, absurdo ou não, a lei permite. Esse relator precisaria ter declarado inconstitucional o artigo 501 à época. Se ele conseguisse fazer essa argumentação, seria viável esse tipo de decisão. Mas só para demonstrar para vocês como juízos morais
invadem o sistema jurídico o tempo todo. Por que eles invadem muito no Brasil? Porque no Brasil, são vários fatores que eu trato no meu livro disso, mas no Brasil a gente não entendeu a relação entre direito e moral. Você tem pelo menos 4 teses que explicam a relação entre direito e moral. Tese da vinculação, da separação, da complementaridade e da interconexão, que eu trabalho no livro. No Brasil, a gente não entendeu a dignidade da lei que o Waldron fala. Qual que é o limite, qual que é a dimensão de dignidade que uma lei tem que ter. E no Brasil, a gente não compreendeu o paradigma da autonomia do direito, tão trabalhado fora do Brasil, que é o quê? Numa democracia constitucional, eu tenho que ter uma clareza de que questões jurídicas sejam decididas a partir de um parâmetro jurídico. Quando eu substituo o código da linguagem jurídica por política, por moral, por economia, por qualquer outra coisa, eu pratico o que os americanos hoje chamam de ativismo judicial. A gente pode falar mais disso. Mas quando eu digo, não cabe discricionariedade no juízo jurídico, não significa que não caiba interpretação. Significa que critérios como conveniência e oportunidade não são os critérios que podem balizar essa decisão. Quando eu admito conveniência e oportunidade na decisão, ou quando eu permito que juízos morais invadam a decisão jurídica, Bernd Reuters, que tem obras fantásticas, vai dizer: eu crio a categoria dos chamados juízes acrobatas. Porque os juízes acrobatas conseguem chegar a qualquer resultado interpretativo que eles queiram. E o direito não é um produto da decisão judicial de como o juiz quer julgar, mas é de como a interação com o sistema impõe que esse juiz julgue. Um juiz, uma democracia constitucional, ele é um escravo da democracia e da legalidade posta. Ele é um agente dessa democracia. E ele não pode suspender os juízos democráticos para fazer valer a sua visão de mundo. Então, a teoria da decisão, né, ela busca, e eu trato bastante disso no livro, ela busca fazer uma parametrização hermenêutica. Não que você vai eliminar decisões subjetivas, né, mas a ideia é que você possa diminuí-las de uma forma bastante significativa, demonstrando a dignidade da lei, demonstrando como uma motivação tem que ser feita. Então, no momento que a gente vive, isso vai se tornando cada vez mais relevante. Por quê? Porque cada vez mais temas da política são judicializados. Então, um fenômeno é a judicialização da política. Esse é um fenômeno que acontece em todas as democracias constitucionais. Você, cada vez mais, temas da política vão sendo judicializados e levados para o enfrentamento do judiciário. A forma como o judiciário responde a essa judicialização é o que vai definir se ele deu uma resposta constitucionalmente adequada ou se ele exerceu ativismo judicial. Ativismo judicial aqui compreendido como um fenômeno em que a legalidade é deixada de lado, substituída por um outro código funcional. E o que o Luhmann vai dizer? O Luhmann vai dizer, se o direito não tiver autonomia, a autonomia é condição de comunicação com os demais sistemas. O direito pode decidir um tema para a economia e para a política, por exemplo. Mas se o direito não fizer isso a partir do próprio direito, ele não faz uma prestação de função. Ele passa o quê? A ser um elemento de colonização, de uma estrutura sistêmica diferente do que é o direito. E isso no Brasil acontece muito em que sistema? Isso no Brasil acontece muito pela política. Não raras vezes, a política ela age de forma a colonizar o discurso jurídico. E onde vocês vão perceber qual que hoje é um dos grandes gatilhos para que o judiciário deixe de observar a legalidade posta e possa chegar num resultado decisório que ele queira. O uso arbitrário dos princípios no Brasil, em que, além de um uso arbitrário dos princípios no Brasil, totalmente dissociado de uma teoria hermenêutica que imponha limites, você tem no Brasil um fenômeno duplo. Além do uso abusivo de princípios, você tem a criação arbitrária de princípios, claramente a partir de uma perspectiva para quem adota a dicotomia regras e princípios, claramente uma absoluta incompreensão do que é um princípio, porque se você compreende o que é um princípio, naturalmente você descobriria que esse princípio não pode ser
criado por um intérprete, né? Na verdade, o princípio é uma virtude soberana do sistema que o processo civilizatório vai consolidando como uma estrutura normativa. Enfim, a gente tem ainda, poderíamos falar mais sobre perda da dignidade da lei, a relação entre direito e moral, enfim, todos os conceitos que a gente poderia trabalhar. Eu não sei qual que é o segmento, qual que é a linha que vocês gostariam que a gente explorasse mais. Então, Cristiane, eu vou encerrar a minha exposição por aqui e aí eu vou ficar à disposição para verificar que pontos que eles gostariam de que eu falasse, ainda que não seja exatamente sobre o que eu falei aqui, mas ligado à hermenêutica também, podem perguntar. Então, eu devolvo a palavra para a Cristiane e para a Patrícia. Obrigada, professor Jorge, pela excelente exposição. Um ponto que eu acho muito importante, né, no começo da sua fala, é destacar a relevância da teoria do direito para a atuação em todas as áreas da dogmática, né? É um tema que eu gosto muito. Participei, né, como diz a Patrícia, desde o começo das monitorias na escola da PGE em filosofia, eu acompanhei bastante. E o meu mestrado eu fiz em constitucional, na PUC também, mas falando de princípios, eu acho que essa base da teoria do direito ela é imprescindível para tratar de alguns temas, principalmente do direito constitucional, acho que é muito importante. E a gente tem aqui, hoje, ouvindo a aula, né, além dos alunos regulares do curso, tem colegas da PGE, amigos da PGE que gostam bastante também dessa parte de teoria do direito, a Juliana da PA está aqui, acho que o Demerval também, a Juliana eu sei que ela gosta bastante, né, então vieram aqui prestigiar a sua aula também, professor, não são alunos regulares, mas é um tema muito interessante. E o que eu acho importante, eu vou depois abrir ver se os alunos têm perguntas, professor Patrícia, mas a importância de conhecer a teoria do direito, conhecer os fundamentos teóricos, né, que o professor expôs bem, o que é positivismo, o que é pós-positivismo, o que é ter isso delimitado na atuação e na pesquisa acadêmica, na atuação prática, ter coerência com a posição adotada, né? Eu acho que isso a gente precisa conhecer o fundamento teórico. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, os alunos querem falar, querem fazer algum comentário. Se alguém quiser aproveitar, nós temos um tempinho ainda. Diga. Não, enquanto eles pensam, você falou algo muito, muito relevante, e eu esqueci de falar isso. Mas apesar de ter escrito muito esse ponto, assim, toda vez que eu dou uma aula mais teórica, eu faço questão de falar isso, que é o seguinte, né? Você já falou, só estou reforçando, assim, você falou com muita clareza. Eu escrevo exatamente isso, olha. O problema não é você ser positivista, pós-positivista, um justnaturalista na lei do John Finnes. Todas essas escolas têm a sua riqueza, não é um fla-flu, né, de uma brigar com a outra, tudo pelo contrário. Qual que é a grande questão? Não tem nenhuma produção dogmática que a teoria do direito não a preceda. Então, eu vou fazer meu trabalho sobre prescrição. Tudo bem. Dogmática, né? Um tema rico. Mas eu não sei nada de teoria do direito. Qual que é a grande questão? Quando você não sabe nada de teoria do direito, você não sabe o quê? Qual que é o problema de você não saber a mínima noção de teoria do direito? Você não consegue ser autônomo a ponto de escolher o teu referencial teórico. Você não consegue, se você não tem essa clareza, você não consegue saber se você é um positivista hartiano, um pós-positivista na linha de Miller, Dworkiniano, Haas. Então, o que acontece? Quando você não escolhe o teu modelo, o teu padrão de teoria do direito, o que acontece? Você vai ser jogado em um padrão. Normalmente, quando você é jogado num padrão extremamente defasado e anacrônico. Só que você nem percebe que você está imerso num padrão. Então, boa parte de quem produz dogmática no Brasil, eles são realistas primitivos. Eles acreditam que o direito tem a dimensão só daquilo que os tribunais dizem que o direito é. Só que eles nem se intitulam realistas porque eles não sabem que eles estão jogados no padrão realista. Então, saber teoria do direito é, antes de tudo, uma independência intelectual da dogmática que você quer produzir depois. Então, você falou isso, eu acho uma das coisas mais relevantes em toda a aula teórica, só quis fazer esse complemento. Obrigado. Perfeito, eu concordo plenamente. A Betina está com a mão levantada, eu vou abrir a palavra para ela fazer uma pergunta, um comentário, enfim. Betina, pode falar. Oi, professor, bom dia. Você me escuta? Escuto perfeitamente, Betina. Que bom. Obrigada pela aula, eu achei muito interessante.
E eu gostaria de voltar nessa quinta característica sobre a não aceitação da discricionariedade dentro do direito. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil, assim, que torna a compreensão disso muito confusa, assim, porque o que a gente vê, principalmente no STF, né, é bastante discricionariedade dentro das decisões. E tem alguns temas que chegam à apreciação do STF que acho que são especialmente difíceis de fazer essa separação entre direito e moral, direito e política, como pesquisa com células-tronco, aborto, enfim, esses temas. Aí eu gostaria de pedir para o senhor, se eu pudesse jogar assim dentro da prática ou pensar algum caso para explicar assim como seria a aplicação dessa característica, assim, desse entendimento da não aceitação da discricionariedade dentro do direito, exemplificando com algum caso prático. Será que o senhor poderia? Claro, claro que eu poderia. E eu agradeço a pergunta é bastante complexa e eu vou tentar explicar alguns aspectos dela. Quem quiser verificar uma análise minha de vários julgados do Supremo, em que eu tento fazer isso, que foi que é um dos grandes desafios, que é a pergunta da Betina, está no capítulo 10 do meu livro de Processo Constitucional Brasileiro. E, Betina, se o tempo me permitir, né, se a editora me ouvir falando isso, se o tempo permitir, vai me matar, porque estou com o contrato assinado, até o final do ano, em janeiro do ano que vem, provavelmente eu vou soltar um livro só sobre ativismo judicial, focado na jurisdição constitucional, tentando trazer essas distinções. Então, só se eu puder dar um passo atrás, a discricionariedade tem uma frase do Hans Huber, depois repetida pelo Bashoff, então muita gente acha que é do Bashoff, que depois foi repetida por um grande administrativista também, o Enterry, então muita gente acha que é do Enterry, alguns acham que é do Bashoff, mas é do Hans Huber, que diz que a discricionariedade é o cavalo de Troia do direito. Essa é uma frase bastante emblemática, assim. Por quê? Porque ela derruba o direito por dentro, porque ela permite que juízes façam política. Por isso, grande parte dos teóricos, e eu vou mencionar um positivista claramente contrário a juízos discricionários, como Wilfried Warlushoff, por exemplo. Tá? E Kelsen não era, ele não equiparava a decisão à política porque Kelsen era um ativista, é porque Kelsen era um cético. Ele não acreditava, pelo momento que ele viveu, lembre quando Kelsen viveu, Kelsen foi perseguido, Kelsen era um democrata, ele não acreditava que juízes poderiam julgar bem, sem fazer política. Então, era por ceticismo, não por uma defesa de juízos políticos que Kelsen dizia o que ele dizia, tá? Sejamos justos com ele. Então, vou dar alguns exemplos de um agir discricionário, em que o Código do Direito é suplantado, Betina. ADC 43, 44 e 46. Trânsito em julgado ou segunda instância. Olha, por mais que a gente possa discordar do Constituinte, tanto o CPP quanto a literalidade da Constituição dizia: cumprimento da pena se dá com trânsito em julgado. Porque enquanto você não tiver trânsito em julgado, você se presume inocente. Então, se não for prisão temporária ou as cautelares, a pessoa não se recolhe ao sistema prisional. E aí, algumas decisões discricionárias. Algumas decisões dizendo: olha, eu preciso ouvir a voz das ruas. Eu não posso deixar uma sociedade de impunidade para meus filhos. Essa não é a função do Supremo. Então, o Supremo está pagando um preço hoje, quando ele acerta, por ter dito isso no passado. Veja, então invocar a voz das ruas, invocar esse tipo de coisa, claramente na função discricionária. Alguns ministros costuraram uma decisão meio termo que também era discricionária, do tipo, não, então para no STJ. Depois do STJ pode prender. Continua não havendo trânsito em julgado. Continua sendo muito mais um juízo de como você acha que seria o melhor sistema do que é o seu sistema. Então, enquanto não muda esse sistema, fato é que é trânsito em julgado. E eu, gostando ou não gostando dele, o julgador ele é escravo dele. O parlamentar, ele faz suas propostas de PEC, de mudança para tanto, aí é o jogo político. Agora, o julgador pode concordar ou discordar no âmbito político, mas na hora de decidir, ele não faz esse juízo. Esse é um exemplo de uma decisão claramente discricionária. Vou dar um exemplo de uma decisão
claramente discricionária, e aí eu vou ganhar a antipatia de todo mundo, porque todo mundo ama essa decisão. Mas eu concordo com ela no juízo político. Se ela tivesse tomada pelos políticos, eu acharia ela perfeita. Mas ela foi tomada pelo Supremo, e com todo respeito, o Supremo não me convenceu dela. Eu prefiro o voto divergente do ministro Teori, quando o Supremo proibiu financiamento privado de campanhas. Eu desafio até hoje alguém me demonstrar como a Constituição proíbe esse financiamento. Não precisam me convencer que eu estou convencido de que o sistema era mal feito, gerava distorções, que politicamente não era o melhor sistema. Concordo com isso. Eu concordo. Mas, de novo, eu volto para vocês. Aí se invocava o princípio do republicanismo. Pô, alguém é mais republicano que os Estados Unidos? Os Estados Unidos pode fazer. A Inglaterra faz. Então, assim, e veja, a Inglaterra não é república, é uma monarquia. Então, o princípio do republicanismo não me fala nada. Grandes democracias mundiais hoje são monarquistas. Então, e de novo, assim, muitas vezes falta aquele debate do tipo, olha, você tem que atravessar a rua e ir para o Senado para defender essa pauta. Não, no Supremo. Então, com todo lhaneza e toda admiração que eu tenho pelo Supremo, que eu considero o melhor tribunal do Brasil, com todas as críticas que eu possa fazer a eles, me parece aqui claramente uma decisão. Esses dois exemplos que eu dei foram decisões em que a discricionariedade, seja por um viés punitivista, por um viés político, por um viés de discordância, mudaram o que era o padrão da Constituição. Depois voltaram para o rumo. Mas veja, alguns ministros voltaram para o rumo e aí, em nenhum momento também justificaram por que lá no passado tinham dito algo que depois se desfez. Mas veja como não são simples. Vou dar um exemplo de uma decisão, não sabia que a gente ia falar disso, então não me lembro do nome dela agora. Se você me perguntar assim, lato sensu, Jorge, juízes devem controlar publicidades governamentais? Vou te dizer, como regra geral, não. Porque me parece uma opção de juízo político qualquer publicidade que você quer fazer. Mas, em abril do ano passado, o governo federal ia soltar uma campanha, o Brasil não pode parar. No momento em que a transmissibilidade do vírus era altíssima e o isolamento social, não havia vacinas, não havia tratamento minimamente eficaz, era a única alternativa que a gente tinha para frear a disseminação do vírus. O Supremo Tribunal Federal, no caso a relatoria do ministro Barroso, suspende essa campanha publicitária. Nesse caso, é uma judicialização de um ato político que eu considerei, do ponto de vista normativo. Por que não há discrição? Para mim, não havia outra saída ao Supremo do que não proibir essa campanha. Haja vista todos os riscos que aquilo envolvia. O Supremo ali controla uma campanha, que é algo que não deveria ser usual, mas controla a campanha para o quê? Preservar direitos fundamentais. É uma decisão, claramente, na minha visão, não ativista, apesar dela ter sido criticada por alguns colegas meus que acusaram de ativismo. Não me parece. Então, sem uma análise de caso a caso, Bettina, realmente é difícil. Então, eu tento, nos meus livros, eu aqui resumi muito a minha visão sobre a do financiamento privado, outros. No meu livro eu tento dissecá-las um pouco mais. E, só porque você mencionou a pesquisa com célula-tronco, eu só vou soltar isso, porque poderia ser um tema de outra aula. Na minha tese de livre-docência, que é aqui, ó, o direito constitucional pós-moderno, estava esgotado, já saiu a segunda reimpressão. Eu trabalho com um tema, com um paradigma alemão, que é um paradigma, vamos dizer assim, pós-hermenêutico, chamado proceduralização. Por quê? Há algumas judicializações, a gente vive o que alguns autores chamam da era dos paradoxos. E a gente, como Toibler diria, a gente tem que saber desparadoxificar o paradoxo. E o direito, muitas vezes, é o agente a fazer isso. O que é um paradoxo? Qual que é a diferença do caso mais difícil para um paradoxo? Porque o caso, por mais difícil que ele seja, ele comporta uma decisão. Um paradoxo não comporta uma decisão, um paradoxo comporta tratamento. O paradoxo é paradoxo porque ele é indecidível, senão ele não seria um paradoxo. Então, tecnologias, desafios tecnológicos e temas correlatos, na minha visão, o Supremo deveria lançar a mão de uma proceduralização e não de uma decisão. Eu tento explicar todas as formas de se fazer isso. Por quê? Porque a inovação científica e tecnológica ela é constante, ela não se adequa à definitividade de uma decisão. Eu não consigo resolver uma questão científica com procedente e improcedente. Ou seja, o judiciário, para trabalhar paradoxos, ele tem que ser um árbitro de soluções provisórias e estruturação de procedimentos
para ser um espaço de reflexão cognitiva, ou seja, a todo tempo poder fazer uma adequação desse entendimento. Vamos imaginar que amanhã se descubra que pesquisas com células-tronco embrionária são terríveis a longo prazo. É só um exemplo hipotético, dificilmente vai acontecer. O Supremo autorizou. Então, o Supremo deveria ser um espaço para que isso seja readequado, se descoberto isso nesse sentido. E, ao mesmo tempo, vamos imaginar que o Supremo tivesse dado uma solução fatídica lá atrás, de tivesse dito, não pode fazer essa pesquisa. E cada vez mais a gente vê que avanços têm sido vistos na ciência, que essa pesquisa ela é muito importante. O Brasil ficaria nas trevas sem fazer essa pesquisa, porque o Supremo disse lá atrás que não poderia. Então, elementos científicos, eles são paradoxais. Nanotecnologia, fake news, sociedade das plataformas, eu trato bastante disso no livro. Então, elementos tecnológicos são paradoxais, eles impõem à jurisdição constitucional soluções mais dialogadas, soluções procedimentalizadas e menos soluções tradicionais de procedente em procedente. Eu resumi muito, é uma tese de 700 páginas, mas eu tento trabalhar um pouco isso, assim. E essa solução dialogada é uma alternativa ao Supremo não ter que decidir discricionariamente. Porque quando eu decido um paradoxo, eu até posso dar uma decisão, mas na verdade eu fiz uma escolha política, eu realmente não tratei o tema. Muito obrigada, professora. Eu adorei, especialmente essa última explicação, que o senhor deu nome à minha aflição, que é quando é um paradoxo mesmo, é exatamente isso. Eu nunca tinha tido contato com essa terminologia, assim, né, para que a gente chama de hard cases, na verdade, podem ser paradoxos, na verdade, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Professor Joyce, eu acho que essa questão da inovação tecnológica é um grande desafio da hermenêutica constitucional no futuro, né? O tema da aula, desafios da hermenêutica, acho que esse é um... Até a professora Patrícia, que cuida também dessa questão de inovação na PGE, na Secretaria da Saúde, ela acompanha de perto. É um grande desafio do direito lidar com essas questões também. Agradeço. Não sei se a professora Patrícia tem algum comentário, mas acho que não tem mais nenhuma pergunta. Professora, agradecer, né, imensamente, na verdade, um monte de perguntas, várias perguntas, professora, mas eu teria que voltar, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o professor ter vindo, né, dar aula para a gente. Achei muito bonita a adega do senhor aí no fundo, os fundos especial, acho que o senhor tem essa admiração. Eu também achei, eu estava me segurando para não comentar aqui, mas... Acho que depois eu tenho que ter um vinho aí sobre sommelier com a gente, pelo jeito, né? Com o maior prazer. E muito bom. Então, professor, acho que seria muito interessante até combinar uma aula futura, da gente falar um pouco sobre essa teoria do Frederick Miller, da teoria estruturante do direito, que é muito pouco estudada, mas realmente seria algo fundamental. E eu queria falar também que a gente teve aula semana passada, bem dentro do contexto dessa aula do senhor, com o ministro Barroso. Ele abriu um outro curso que eu também coordeno com a professora Cristiane. E o ministro Barroso falou sobre teoria da Constituição, né? Qual é o futuro, para onde está indo a teoria da Constituição. E ele falou sobre que hoje em dia não se fala mais em neoconstitucionalismo, né? Segundo ele, nós já estaríamos na esfera do constitucionalismo contemporâneo, porque para ele já estaria consolidado... Olha, é só um grande avanço. Um grande avanço da parte dele. É um avanço, que já estaria consolidada essa ideia do neoconstitucionalismo, né, Cris? Foi isso a ideia que ele passou para a gente. E depois ele colocou, logicamente, a relevância do papel do Supremo, da Corte Constitucional nesse caminho, né? A gente está caminhando da teoria da Constituição, que logicamente abrange toda essa discussão que a gente está tendo agora. E no final ele confessa assim, olha, realmente o Supremo tem sido ativista, né? E eu confesso que é necessário ser ativista. E ele deu como exemplo essa decisão recente do Supremo que criminalizou a homofobia, na questão do Supremo atuando na questão do racismo. Então, assim, comentando também, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre essa posição do ministro, em 2 minutos, aí que eu sei que o senhor está, mas só para compartilhar, tá bom? Muito obrigada, professor, foi ótimo. Que isso, é um prazer, Patrícia. E, aliás, se você gosta desses temas que a Cristiane mencionou, se um dia vocês quiserem, eu volto com o maior prazer para falar sobre proceduralização e os desafios da jurisdição constitucional e do direito perante novas tecnologias. Porque aí eu aprendo, sempre foi uma inquietação minha, por isso que eu fiz a livre docência nesse sentido. Eu sempre critiquei muito, né, ativismo judicial, decisões fora dos limites, mas qual foi a minha questão? Eu falei, bom, eu acho que a crítica ela tem uma função importante, mas eu não sou um teórico crítico, pura e simplesmente. Então eu falei assim, era um desafio para mim, eu tentei buscar
né, dar à jurisdição constitucional, ao Supremo, mais mecanismos para poder enfrentar essa complexidade. Então, eu falo dos diálogos, eu falo da autorregulação regulada, que é um conceito alemão muito rico, não só para a jurisdição constitucional, né, para termos como judicialização das políticas públicas, me parece uma saída muito menos traumática e mais complexa, porque qual que é a teoria do constitucionalismo contemporâneo que eu trabalho, Patrícia? É tentar dar ferramentas ao judiciário para trabalhar uma complexidade cada vez mais dinâmica e crescente. O desafio do direito hoje, Lador vai falar, é como interagir com a complexidade. O direito que eu estudei na faculdade morre perante a complexidade tecnológica. Morre no sentido como um ser vivo que tem morrido. E a proceduralização, por quê? Porque é um direito da materialização. É o direito pensado no paradigma da materialização. Então, o paradigma da proceduralização busca da sobrevida desse direito, para esse direito poder enfrentar globalização e novas tecnologias, que são fatos irretorquíveis que têm gerado uma crise da estatalidade em países como a Alemanha, imagina no Brasil. E o direito é um elemento dessa crise da estatalidade. Por quê? Porque o direito foi pensado como um Estado pós-Westfália, com uma linha hierárquica de começo, meio e fim, né? E essa crise da estatalidade, o que ela faz? Ela pensa o direito como um ser autárquico, quando, na verdade, a sociedade atual ela demanda múltiplas heterarquias autorreguladas. Então, se um dia você quiser, a gente volta e fala bastante disso. Em relação à decisão do Supremo, alguns ministros, é uma saída, assim, eu acho que aí é um discurso mais político do que jurídico, né? Não é, pode estar no livro, mas ele não deixa de ser um discurso político. Eu posso afirmar que, olha, quando o Supremo diz assim, eu precisei ser ativista, isso serve para qualquer juiz que queira praticar ativismo. Né? Isso é retórica, na minha visão. Sem nenhum exagero, isso é a mesma coisa que um presidente dizer, olha, eu preciso passar fora das 4 linhas para preservar a democracia. Eu vou dizer, mas você não pode. Então, e essa decisão, e olha, eu faço trabalhos pro bono, eu dei parecer, atuo, eu tenho meus grandes amigos engajados nessas causas no Supremo, né? A questão da legítima defesa da honra, eu estou trabalhando, estou prestando todos os meus esforços intelectuais para que o Supremo declare inconstitucional, por exemplo, esse tipo de coisa, mas tenho toda uma adesão à defesa das pautas LGBTQIA+, mas, de fato, quando o Supremo criminaliza da forma como ele fez, por mais que ele diga que ele não tenha feito analogia, eu não posso, se eu concordo politicamente com a decisão, eu votaria num senador que tivesse essa pauta, mas se eu permito, se eu defendo que o Supremo faça isso, eu jogo tudo aquilo que é uma teoria do constitucionalismo fora. Então, assim, é que ali foi bacana o Supremo fazer, porque é uma pauta que politicamente eu concordo, mas eu não posso criticar, se eu não criticar o Supremo quando ele decide algo que politicamente eu gosto, eu não estou fazendo mais teoria, eu estou fazendo política judicial, que é o que contamina boa parte da crítica ao Supremo no Brasil. Então, agora, lembrando que toda crítica que eu fizer ao Supremo é uma crítica para a melhoria da instituição, nunca é um ataque ao Supremo. Aliás, poucas pessoas têm dado tanta cara para bater, para defender pautas polêmicas no Supremo como eu, porque eu acho que é um momento que exige que a gente defenda o Supremo, porque bem ou mal, o Supremo é a única oposição a essa aspiração autocrática que o governo federal tem frequentado recentemente. Então, seria só esse aspecto. Mas se quiser, a gente volta, fala só de ativismo, fala de autorregulação regulada. Vocês mandam o que você, Cristiano, determinar aí, eu volto com o maior prazer. Eu sou aliado aí da Escola da Procuradoria, sempre fui bem recebido, sempre com temas interessantes. Eu estou à disposição de vocês sempre. Obrigada, professor, foi ótimo. Com certeza vamos gostar de o senhor retornar para nos brindar com uma aula. Os alunos estão elogiando aqui no chat, o senhor não tem acesso, mas todos elogiando, falando que é uma aula excelente. A Juliana falando que é sempre muito proveitoso ouvi-lo. Foi ótimo. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Quem sabe a próxima vez, a próxima aula presencialmente, né? Eu acho que... Tomara, eu adoro dar aula presencial. Aqui. Outra a vantagem do online é que essa semana, olha, essa semana acho que foram 14 palestras. Nossa! Então a gente trabalha bastante. Presencialmente talvez não daria tempo para tudo. Eu acho que as pessoas assumiram mais compromissos no online, né? Mas muito obrigado, professor. Sempre muito bom tê-lo conosco. Acho que deu nosso tempo. Vou passar por um intervalo e até a próxima, professor. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado, Patrícia. Professor, Obrigado, excelente. Obrigado. Em breve a gente convida o senhor para falar sobre essa questão da ciência e tecnologia, que é um grande tema nosso. Tá bom? Em breve entre em contato, né, Cris? Obrigada, professor. Sim, se eu volto, falaremos. Então, agradeço a todos os alunos e as alunas aí pelas gentis mensagens e por estar com a gente aí numa sexta-feira de manhã. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Então, vamos fazer um intervalo e voltar aqui para a próxima aula, às 10h15, tá certo? Até daqui a pouco.